Por favor, não se inscreva em nosso canal. Não precisamos, não pense nem nesta hipótese. Estamos em uma cidade pequena, litorânea, mas do interior, embora estejamos a 180 quilômetros de Porto Alegre. Mas aqui nessa cidade, as ideias são outras. Não são como metais que se fundem. Não acionem o dito sininho. Quer compartilhar? Sim. Comentar? Sim. Na América Latina, temos visto uma onda de protestos e manifestações populares em diversos países da região, como Chile, Colômbia, Peru e Paraguai. Essas mobilizações são reflexo de insatisfações com a situação política, econômica e social em cada um desses países e revelam uma profunda crise de representatividade e legitimidade das instituições democráticas. Além disso, na Venezuela, vivemos uma crise humanitária e política sem precedentes, com o governo de Nicolás Maduro sendo alvo de críticas e pressões internas e externas. A falta de eleições livres e transparentes, a repressão política e a falta de liberdade de expressão são problemas que têm colocado em xeque a manutenção da democracia no país. No cenário internacional, vemos um crescente movimento de governantes populistas e autoritários que ameaçam os princípios democráticos. Exemplos disso são a ascensão de Jair Bolsonaro no Brasil, com suas posturas autoritárias e ataques às instituições democráticas, e a emergência de líderes como Viktor Orbán, na Hungria, Rodrigo Duterte, nas Filipinas e Vladimir Putin, na Rússia. Esses são apenas alguns dos indicativos de que a democracia está em risco. A fragilidade das instituições, a corrupção, a desigualdade social, a polarização política e a falta da confiança nos governos são elementos que contribuem para esse cenário alarmante. Para a democracia se consolidar e resistir a esses desafios, é fundamental o fortalecimento das instituições democráticas, o respeito aos direitos humanos, a participação cidadã, a transparência, a independência do judiciário e a garantia da liberdade de expressão. Além disso, é necessário o engajamento da sociedade civil, dos partidos políticos e das lideranças em defesa dos valores democráticos. A situação é preocupante, mas é importante manter a esperança e a luta pela manutenção e aprofundamento da democracia. A história nos ensina que regimes autoritários podem ser superados e que a democracia, apesar de seus desafios, é um modelo de governo que traz mais benefícios e liberdades para a sociedade como um todo. Claro que há adversidades. A primeira foi em 24 de agosto de 54, quando ocorreu o suicídio de Getúlio Vargas, presidente do Brasil na época. A sua morte foi resultado de uma pressão política e militar que culminou um golpe de Estado. Esse evento revelou a influência negativa das Forças Armadas na política brasileira, desestabilizando a democracia. Na sequência, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, eleito presidente democraticamente em 1956, quase foi impedido de tomar posse. Em 25 de agosto de 1961, quando Jânio Quadros renunciou à presidência da República, os militares aliados às forças conservadoras de direita tentaram impedir a posse do vice-presidente Jango, João Goulart. O governador Brizola lançou no Rio Grande do Sul a campanha da legalidade, exigindo a posse do vice-presidente, campanha que logo alcançou o Brasil inteiro em grande mobilização. Jango acabou tomando posse. Resultado trágico: uma ditadura militar,
instalou-se no Brasil. A democracia acabou por longos 21 anos, só voltando na metade dos anos 1980, com as diretas já. Brasil, direta já. Foi muita luta e mobilização social. Esse episódio ficou caracterizado pela repressão política, censura, tortura e assassinatos de opositores ao regime. As Forças Armadas foram responsáveis por manter essa ditadura, apoiando abertamente as violações aos direitos humanos. Infelizmente, mesmo após o fim da ditadura, as Forças Armadas brasileiras ainda exercem um papel controverso na política e na sociedade. Exemplos recentes, com o golpe parlamentar que afastou a presidente Dilma Rousseff em 2016, é a ascensão do governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro. Mostram a influência das Forças Armadas no cenário político atual. É importante que os mais jovens conheçam e entendam essas datas históricas e as consequências que tiveram para a democracia no Brasil. Devemos estar atentos e críticos em relação ao papel das Forças Armadas, garantindo a proteção dos direitos individuais e coletivos, além da manutenção de uma sociedade justa e igualitária. Vejam bem, nos anos 2010, houve a farsa das pedaladas, um crime que não aconteceu, como a Justiça decidiu definitivamente esta semana, 10 anos depois dos acontecimentos. Mas houve um golpe e o impeachment da presidente Dilma Rousseff com o apoio das Forças Armadas, da grande mídia, em especial da Rede Globo, e da direita latifundiária, escravocrata e ultraconservadora, e como sempre, dos Estados Unidos. Aconteceu o que aconteceu. Na sequência do golpe e do impeachment, a eleição de um genocida. É o que dizem. Mais um governo de direita, agora neofascista e ultra neoliberal, levando o Brasil ao caos, ao completo isolamento internacional, só revertendo agora uma reeleição pela terceira vez do presidente Lula, o presidente da República. A eleição de Lula, como se descobre hoje, aconteceu sob condições desfavoráveis, mentiras, manipulações e apoio da grande mídia, em especial da Rede Globo, do latifúndio, de direita, da elite, escravocratas. O recente assassinato de mãe Bernadette, líder quilombola na Bahia, causou comoção nacional. Seu assassinato significa que, em 2023, quilombolas, população negra, indígenas, jovens, mulheres, continuam sob a mira das armas e seguem perdendo a vida. Duas perguntas inevitáveis. Quem matou mãe Bernadette? A democracia não está em risco? Está em risco. Na América Latina, aos recentes acontecimentos e assassinatos nas eleições no Equador, felizmente parcialmente superada com o resultado eleitoral no primeiro turno. Mas o narcotráfico ameaça e continua ameaçando a democracia no Equador e em outros países, apesar do resultado das eleições no primeiro turno. E não se pode esquecer a Argentina, que no meio de uma profunda crise econômica, política e social, ameaça eleger um presidente ultra-neoliberal, que é contra a democracia e a soberania nacional, que nem a Rede Globo consegue apoiar. No mundo, a guerra Rússia-Ucrânia parece interminável, com consequências graves para a paz em plano internacional, além das graves consequências econômicas, políticas, sociais e também ambientais. Impossível não reiterar a pergunta: a democracia está em risco? Sim, está em grave risco. Todas as democracias mundo afora
que se preocupam com a casa comum, como vive dizendo e escrevendo, pregando o Papa Francisco, entre outros líderes religiosos mundiais, tem que estar atento, forte à luta, à mobilização social, seja no Brasil, seja na América Latina, seja no mundo inteiro, tem que ser permanente e incansável. Então, viva a democracia, sempre a democracia, mesmo que para isso apareçam eventuais políticos defenestráveis que já aconteceram em nossa história brasileira. Até mais.